Olá, meu nome é Márcio Prestes, eu sou especialista em pós-produção e o meu trabalho é ajudar fotógrafos a otimizarem o fluxo de trabalho. Eu recebo todos os dias pedidos de fotógrafos que querem otimizar o seu tempo e que querem chegar a resultados cada vez melhores, gastando cada vez menos tempo em frente ao Lightroom e ao Photoshop. E a aula de hoje tem a ver justamente com isso. A aula de hoje pega referências internacionais e nacionais de fotos infantis que chegam em um patamar de tratamento excelente e as pessoas me perguntam, é possível chegar nesse patamar sem utilizar o Photoshop, indo só pelo viés do Lightroom? E a resposta é depende. Depende qual resultado você quer chegar. Se você não precisar fazer nenhuma manipulação de imagem, eu creio que é possível sim a gente otimizar o nosso tempo e conseguir chegar num resultado excepcional com o Lightroom. Eu estou fazendo essa aula a pedido da minha amiga Cris Dalcero. Provavelmente você conhece ela é uma fotógrafa excepcional e eu vou usar uma foto dela para exemplificar o que a gente vai fazer. Como o meu trabalho é economizar tempo, a gente vai direto para o Lightroom e eu não vou ficar tomando tempo de vocês aqui e vou explicar exatamente como chegar nesse resultado específico. Lembrando que esta aula é para obter um resultado específico nas tuas imagens. É para ter aquela imagem com uma cara mais dourada, com uma cara mais de outono. Então, observe bem os parâmetros que eu vou utilizar e teste para ver o que funciona para as tuas imagens. Nem tudo é obrigado a funcionar para todo mundo, ok? Vamos para o Lightroom aqui e eu vou te mostrar exatamente como isso vai funcionar. Bom, a gente está aqui no Lightroom e essa é a imagem pronta, depois de tratada, que a gente tem aqui. Eu vou fazer um tratamento de uma cópia para que vocês vejam exatamente onde essa imagem pode chegar. Claro que essa imagem que a Cris Dalcero fez já foi muito bem captada por ela, já tem um resultado excepcional, porém eu quero dar para ela aquela cara de outono, uma cara mais outonal, com mais cara de uma foto feita num horário de final de tarde, com luz de ouro assim, e eu quero trazer mais atenção para o meu assunto e tirar essas distrações, essa quantidade de verde que tem na imagem, que nos mostra um verde muito mais vivo. Eu vou trazer ele para um verde muito mais outonal. Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é que na hora de fazer uma imagem dessa, na hora de tratar uma imagem dessa, eu preciso saber da imagem o que é que eu preciso, o que é que essa imagem me pede. E é aí onde entra a questão do trabalho das cores e saber exatamente com o que trabalhar. Bom, lembrando que eu gostaria que essa imagem tivesse uma cara de final de tarde, como essa aqui, por exemplo, o que eu vou fazer vai ser esquentar ela um pouco, tá? Então eu vou chegar num tratamento onde eu tenha uma temperatura de cor mais alta e um pouco mais de magenta, assim eu vou conseguir dar uma cara um pouco mais dourada para essa imagem. A imagem já está muito bem exposta, mas aqui no fundo eu tenho um pouco de luz a mais que me chama muito a atenção, então o que eu vou fazer vai ser reduzir um pouquinho da exposição dessa imagem. E eu pretendo abrir um pouquinho as sombras e tirar um pouquinho os realces dela também, para trazer uma uniformidade um pouco melhor. Outra coisa que eu sempre gosto de fazer nesse tipo de imagem, para esse tipo de tratamento, é aumentar um pouco a vibração. Ele vai fazer com que os verdes vibrem mais, porém sem perder, sem exagerar nos laranjas da pele e nos outros tons mais terrosos, e sim nos verdes e nos azuis ele vai ser mais vibrante. E aí eu reduzo um pouquinho a saturação para fazer essa compensação. Já que eu aumentei a vibração, eu vou reduzir um pouquinho a saturação dessas imagens. Aqui nessa imagem específica eu não vou trabalhar com a curva de tons, mas eu poderia fazer uma curva de tons, aliás, acho até que farei uma curva de tons um pouquinho suave aqui, que faz com que os pretos fiquem um pouco acinzentados, retira um pouquinho dos pretos, dá um contraste leve e deixa os pretos um pouco mais acinzentados. Bom, de modo geral, o básico da imagem é isso. Agora eu vou trabalhar nos canais de cores para chegar aonde eu preciso com essa imagem. E aí é que vocês têm que entender em quais cores eu vou mexer, quais as cores eu vou alterar para que eu consiga chegar num resultado onde eu tenha essa cara de outono que a gente tanto vem falando. Bom, na matiz eu creio que está tudo mais ou menos com a tonalidade que eu quero aqui. Porém, eu vou levar os amarelos um pouco para o lado dos verdes, porque fazendo isso, quando eu alterar os verdes, ele vai puxar um pouco dos amarelos também. E eu vou fazer isso agora aqui na saturação. Observem essa imagem, e é isso que eu digo para vocês. Vocês têm que olhar para as imagens e perguntar o que as imagens estão pedindo. Essa imagem aqui, eu preciso remover
a saturação dos verdes, para que eu tenha um pouco menos de atenção. Notem como eu tenho um pouco menos de atenção para essas folhas, eu tenho uma imagem mais desaturada, mais suave, e assim eu tenho mais atenção para o cavalo e para a menina, e eu trago essa cara mais outonal fazendo isso. Certo? Não basta simplesmente eu remover a saturação para que eu tenha essa cara mais de outono. Uma outra coisa que eu posso e que eu devo fazer para que isso aconteça é reduzir um pouco a luminância das cores que eu alterei, do verde e do amarelo. Fazendo isso eu vou fazer com que? Com que eu tenha menos luz incidindo sobre essas áreas. Assim eu tenho verdes e amarelos mais escuros sem alterar tanto as outras áreas que não são compostas dessas cores. Eu vou abrir um pouquinho a luminância dos laranjas porque assim eu consigo trazer um pouco mais de luz para a pele da menina, que justamente é laranja. E a base da minha imagem está completamente pronta. Agora eu vou para os meus ajustes localizados. E o primeiro ajuste localizado que eu vou utilizar vai ser um pincel. E o que eu vou fazer com esse pincel? Com esse pincel eu vou trazer um pouco mais ainda de luz para o rosto da menina. E como vai ser isso aí? Eu vou colocar meio ponto de exposição e vou colocar um pouquinho de claridade para dar um volume para o rosto dela, para trazer um pouco mais de nitidez. E assim eu consigo vir trazendo um pouco mais de informação. Creio que podemos dar um pouco mais de informação aqui também na parte sombreada do cavalo, acho que seria interessante. E o primeiro pincel já está pronto. Tem algum outro pincel que eu vou fazer? Tem. O próximo pincel que eu vou fazer, eu vou tirar um pouquinho de exposição, vou fazer com um pincel bem grande, bem suave, aqui nesta área do gramado e nesta área de cima desta primeira árvore, eu vou tirar um pouco de luz. Fazendo isso, eu chamo de novo mais atenção para o meu assunto. Bom, os pincéis estão feitos. Agora eu vou para os meus filtros radiais. E o que eu faço com o meu filtro radial? Com o meu filtro radial eu posso simplesmente escurecer o entorno, chamando a atenção para o meu assunto. Então eu vou usar os parâmetros aqui que eu costumo utilizar, que é menos 0,3 de exposição. Eu vou sempre utilizar um contraste maior, porque o contraste rouba um pouco da luz e me ajuda a dar essa escurecida sem ficar falso. Vou retirar um pouco dos highlights, vou colocar, na verdade, retirar um pouquinho dos pretos, deixar os pretos um pouco mais escuros, e vou reduzir a claridade aqui para deixar essa imagem como se fosse um pouco desfocada ao redor. Não é o ideal desfocar as imagens através da claridade, mas como a gente não vai para o Photoshop, a gente vai fazer isso aqui sim, e o resultado vai ser muito bom. Outra coisa que eu vou fazer vai ser colocar um pouco mais de temperatura ao redor, ou seja, eu vou preservar a pele e o pelo do cavalo nas cores originais que eu já tinha ajustado previamente o balanço de branco, porém agora com o filtro eu vou dar uma amarelada no entorno e fazer com que isso tenha mais cara de outono. Bom, o primeiro filtro já está feito, o segundo é uma cópia do primeiro, porém em tamanho menor e com a claridade um pouco menos evidenciada. Pretos também não vou utilizar, vou simplesmente retirar um pouco das sombras, e essa já é a minha imagem mais parecida com a minha imagem finalizada. Eu posso usar uma difusão maior aqui nesses filtros para que eu consiga não ter manchas nesse meu trabalho. Pronto, observem sempre a difusão. Eu já tenho uma imagem com uma cara muito superior, com um jeito muito melhor, parecendo muito mais aquela imagem outonal que a gente tinha falado. E por último, e não menos importante, eu vou criar um novo filtro radial. E aí nesse aqui sim, eu vou simplesmente zerar todos os parâmetros. Vou usar uma claridade, vou usar um desembaçar bem negativo, quase 100%.
Vou usar uma temperatura de cor bem alta, por volta de 90. Vou usar uma difusão alta e vou escolher uma cor amarelada para que eu sature e tenha o meu flare. Por mais que ele seja falso, ele vai ficar parecendo muito natural e vai ficar muito bom. Não esqueçam de inverter a máscara para que o flare haja dentro do círculo, certo? Quanto maior o círculo, mais suave, mais verdadeiro ele vai parecer. Inclinem um pouco esse círculo para que ele fique bem suave. Sendo assim, eu tenho um antes e depois dessa imagem muito superior ao que eu teria. E assim eu consigo chegar nesse resultado em poucos passos. Vocês precisam olhar para as imagens e saber o que essas imagens estão pedindo. Saber quais as cores vocês precisam alterar, saber o que vocês precisam fazer para que essa imagem chegue num padrão de imagem que vocês têm visto por aí e que vocês têm gostado. Com esse flare dourado, por exemplo, aqui, isso aqui não existia no dia, a imagem era assim, porém a gente conseguiu fazer e isso aqui vai ficar muito bom impresso, vai ficar muito bom em um álbum, vai encantar muito mais o teu cliente e vai chegar no resultado que você gostaria sem precisar perder tanto tempo, certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de Lightroom, certo? Eu vou trazer para vocês uma próxima aula de Photoshop falando só dos modos de mesclagem, ou seja, trocar céu, remover objetos e colocar alguns objetos que eu vejo que às vezes a gente precisa colocar nas imagens, enfim, estrelas, borboletas e todas essas coisas que as pessoas querem colocar nas suas imagens no Photoshop, principalmente quando se trata de fotos infantis e muitas vezes ficam perdidas, não sabem exatamente como fazer. A gente vai ter uma aula de Photoshop só falando dos modos de mesclagem. Assista essa aula do Lightroom quantas vezes você quiser, quantas vezes você puder, até você entender como funcionam as cores, as sombras e os realces, porque é isso que vai dar a diferença na tua imagem, é isso que vai fazer com que tu chegue nesse resultado. Se precisar de mim, é só me seguir nas redes sociais, @Márcio Prestes Pós-Produção. Me procura pelo Facebook, me procura no meu site marcioprestes.com.br. Precisando de mim, me manda um e-mail lá, eu te ajudo. Falou? Um abraço e até a próxima aula.